Olá, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estaremos hoje aprendendo um pouco mais do nosso componente curricular. Vamos lá? A nossa unidade temática para os 8º anos é a dança. Isso mesmo, como tema principal, análise das semelhanças e diferenças entre as danças da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso país. Para entender um pouquinho do processo e a influência da dança nessas regiões, a gente vai precisar entender um pouquinho do processo de miscigenação do nosso país e colonização. Então, o Brasil é conhecido mundialmente pela sua diversidade cultural. Cada região possui uma cultura típica, oriunda do processo de colonização e civilização. A cultura brasileira é uma das mais diversificadas do mundo. A população brasileira sofreu ao longo do tempo uma miscigenação histórica, originária de diversas culturas e etnias. Consequentemente, esse legado cultural trouxe novas ideias, ritmos e danças. Então, nosso país está subdividido em 5 regiões e, se nós observarmos, essas regiões têm características distintas em sua cultura e até mesmo entre os estados nós podemos ter essas distinções culturais. As principais etnias que colonizaram nosso país foram os negros, vindo do continente africano, os brancos, vindo do continente europeu, e os índios, que é o nosso povo nativo que aqui estava antes de chegar qualquer colonizador. Então, essas 3 etnias que são a origem da nossa miscigenação. Entendendo um pouquinho da miscigenação do nosso país, vamos estudar um pouquinho mais sobre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através das danças. Então, região Norte e suas danças. Na região Norte temos 7 estados, são eles: Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Em relação às danças da região Norte, observamos os seguintes pontos. 2 etnias foram as principais influências na dança dessa região. Os negros, com suas danças ritmadas pelo som dos tambores e a grande preocupação com a continuação da família, trazem a fertilidade como marca das danças tribais africanas. Já os povos nativos, com sua cultura tribal ritualística, voltam-se para o mítico e o divino, o culto aos elementos e às divindades da natureza, ou seja, os elementos sol, terra, ar e por aí vai. Então, algumas das danças da região Norte a gente vai mostrar para vocês agora através de imagens e descrições, tá? Então, a primeira dança é a Lundu Marajoara. Ela é considerada uma dança sensual, onde o homem e a mulher se cortejam em um intuito de conquista. Essa dança, ela tem um ritmo específico, né? É um ritmo mais moderado e também tem uma indumentária que ela é similar em outras danças da região Norte. Então, o carimbó, as mulheres tentam seduzir os homens com o gingar de suas saias e em contrapartida, os homens tentam mostrar a sua força, equilíbrio, flexibilidade e virilidade, apoiando um lenço deixado no chão sem utilizar as mãos. Então, em contrapartida da mulher tentando seduzi-lo, ele também vai mostrar as suas características de um homem que possa ser cortejado. A terceira dança seria a siriá. É a representação da pesca do siri que ocorre naquele estado. Nota-se que o ritmo é muito vibrante, ou seja, a dança está ritmada ao som do toar de tambores e flautas, que marcam a forte mistura da cultura negra e nativa. Se vocês observarem as imagens que estamos mostrando agora, ela também se parece muito com as imagens anteriores no quesito indumentária. Então, as mulheres usam saias longas e saias rodadas. Essas saias vão dando movimento à dança, tá? E nas 3 danças que a gente viu. E os homens usam calças curtas, costumadamente chamada de calça de pescador, as camisas normalmente estampadas ou coloridas ou sem camisa. Então, a indumentária dessas 3 danças são bem parecidas. A dança boi bumbá. Professora, não é bumba meu boi não?
Negativo. A gente vai ver que existe o boi bumbá, da região norte, mas também existe o bumba meu boi, da região nordeste. E apesar dos nomes serem parecidos, são danças distintas. Então, o boi bumbá foi introduzido pelos colonizadores europeus, sendo a primeira expressão no teatro popular brasileiro. O Festival de Paritins é um dos maiores responsáveis pela divulgação cultural do boi bumbá. São 3 noites de apresentação, nas quais são abordados, através de alegorias e encenações, aspectos regionais como lendas, rituais indígenas e costumes ribeirinhos. Os 2 grupos mais conhecidos do boi bumbá é o boi garantido e o boi caprichoso. E existe uma grande rivalidade nesse Festival de Paritins. Congo ou congada é uma manifestação cultural de origem africana, mas com influência ibérica. É popular no Nordeste e Norte do Brasil durante festividades religiosas. É a representação da coroação do rei e rainha eleitos pelos escravos e a chegada da embaixada que motiva a luta entre o partido do rei e do embaixador. Se vocês forem observar posteriormente, procurando em outros sites o que seria Congo ou Congada, vocês vão ver que o estilo dele se parece como uma procissão. A sistematização com que eles se apresentam parece muito com uma procissão. Região Nordeste e suas danças. Com uma área que corresponde mais ou menos a 18,26% do território brasileiro, é formado por 9 estados. São eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas e o nosso Pernambuco. As danças nordestinas possuem a presença da herança negra e branca, como traços marcantes de sua formação. Então essas são as 2 etnias que mais influenciaram as danças típicas do Nordeste. O negro trouxe sua cultura rítmica marcada pelo som do tambor e suas danças com compassos fortes, voltadas para a fertilidade. Também carregam uma cultura ritualística que é muito presente no cotidiano do povo negro. O branco, por sua vez, contribui com apetrechos e roupas coloridas no desenrolar das danças. Ou seja, muitas das vestimentas que se utilizam nas danças nordestinas são atribuídas às etnias brancas, à influência das etnias brancas. Como, por exemplo, na imagem a gente tem os tambores, né? As pessoas dançando da etnia negra e, no caso, a indumentária, que, por exemplo, a gente pode lembrar das quadrilhas juninas. O frevo. O frevo, essa dança bem conhecida por nós pernambucanos, a palavra frevo é oriunda do verbo ferver, devido ao seu ritmo frenético e acelerado. O frevo também representa a mistura dos povos. Traz o som do tambor africano e se mistura com o sopro do trompete europeu. O forte compasso africano, marcado por danças rápidas, se mescla a alguns passos de danças europeias como o minueto e muito marcantemente ao gingado da capoeira. Então, se vocês observarem as figuras, as imagens que a gente está mostrando, a imagem acima é a imagem de uma passista do frevo com a orquestra tocando e embaixo seria uma imagem referente ao minueto. O afoxé. As danças africanas são predominantemente do estado da Bahia. O afoxé traz como principal foco o elemento ritualístico e místico da cultura negra, onde o foco principal é a louvação dos deuses africanos e orixás. Agora prestem atenção, não podemos ter qualquer tipo de preconceito em relação às danças típicas. Isso faz parte da nossa cultura e a educação física tem em seu dever apresentar todas essas danças como conteúdo da educação física, como unidade temática de dança e objetos de conhecimento dessa unidade temática de dança, ok? Então a gente está aprendendo um pouquinho sobre todas as outras danças. Bumba meu boi, olha aí o que eu falei antes. Vou mostrar por que o bumba meu boi é diferente do boi bumbá. Reza a lenda que o dono do boi, um homem branco, presenciou um homem negro capturando o animal para alimentar a sua esposa, que também era negra, e estava grávida com vontade de comer a língua do boi. Matam o boi, mas depois é preciso ressuscitá-lo. Tudo isso é cercado de um ritmo dançante e sequencial que envolve a todos.
Então também tem a parte teatral dessa dança. E um dos personagens mais fortes dessa dança, os personagens, são Mateus e Catirina, que vocês já devem ter visto em eventuais momentos carnavalescos, por exemplo. Então, na figura, a gente mostra um personagem caracterizado de Mateus e Catirina. A capoeira. Embora na sua raiz a capoeira seja considerada uma luta construída através do processo de resistência histórica dos afrodescendentes, a mesma também é considerada uma dança representada pelo ritmo dançado ao som do brimbal, dentre outros instrumentos. Logo, na sua formação, a capoeira adquiriu adeptos entre outros estados nordestinos. Conta a lenda também que a capoeira ela tem uma proximidade com o frevo. Então, se vocês observam aí as figuras, vocês podem verificar a primeira figura com os negros dançando, praticando a capoeira, e logo abaixo esses instrumentos que a gente falou. Então, como vocês podem perceber, a capoeira ela tem as diversas vertentes, que pode ser uma luta, uma dança, um jogo, e ela é patrimônio cultural imaterial. O maracatu. O maracatu surgiu durante as procissões em louvor a Nossa Senhora do Rosário dos Negros, que batiam o Xangô, candomblé, o ano inteiro. O maracatu é um cortejo simples, inicialmente tinha um cunho altamente religioso. Hoje, além do sincretismo religioso, o maracatu envolve música primitiva e teatro. E se vocês podem observar, por exemplo, nas ruas do Recife Antigo, vários grupos percussivos ensaiam nas ruas toques do maracatu. Então, existem dois estilos de maracatu. Maracatu de baque solto, ou também o maracatu rural, pode ser chamado assim, tem como principal símbolo o caboclo de lança e tem relação com o ciclo canavial. Só participam homens e eles mesmos são que fabricam as suas indumentárias. Por exemplo, o seu manto é confeccionado por eles com continhas e lantejoulas, né? Além disso, na sua indumentária, a gente pode observar que existem a lança e também os guizos que estão atrás, que carregam por si. Esses guizos pesam cerca mais ou menos de 5 a 6 quilos. O maracatu de baque virado ou maracatu nação tem orquestra e é formado apenas por instrumentos de percussão, como tarol, caixa de guerra, gongue, bombos, que também podem ser chamados de alfaias ou tambores, abês e atabaques. O comando do batuque ou baque é o mestre de apito, quem conduz as batidas e toadas, também chamadas de zuelas ou loas. Esse grupo percussivo... Voltou. Acho que tem vírgula demais aí no meu slide porque eu vi. O coco. O coco é uma dança de roda muito popular. Alguns pesquisadores acreditam que sua origem foi nos engenhos de cana-de-açúcar, vindo depois para o litoral, para as praias. No entanto, outros acreditam que a sua origem foi do canto das quebradeiras de coco durante a procura pelo fruto na mata e que só depois se transformou em ritmo dançado. Região Centro-Oeste. Então, a gente observa aí que com uma área que corresponde a mais ou menos 18,86% do território brasileiro, é formado pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás. Distrito Federal não é um estado, porém a gente analisa a parte. As danças caboclas, que misturam os elementos dos povos nativos e europeus, são as características da região do Centro-Oeste brasileiro. Uma peculiaridade da região Centro-Oeste. No Centro-Oeste, os pudores em relação ao corpo, herdados da religião cristã, têm uma presença muito forte nas danças e nos ritmos que são entoados por flautas pelos povos daquela região. Vamos lá conferir? Engenho de maromba. Os pares dançam encostando as mínimas partes do corpo uns nos outros. Apenas os toques de mão são permitidos. Então não existe aquela dança próxima, né? Como por exemplo o forró. É só o toque da mão que pode ser feito. A nandalha celebram os resultados da agricultura com danças envolvendo casais que fazem performance de quadrados no salão. Então na figura acima a gente vê um exemplo de engenho de maromba e na figura abaixo a nandalha. Se vocês observam também, as indumentárias são bem parecidas. Cururu.
dança de provável origem indígena que homenageia santos padroeiros de cidades do interior do Mato Grosso. Os homens são os únicos participantes da festa. Dançam em ciclos ao som de viola de concho e reco-reco. Então, nas figuras abaixo, você pode observar uma representação da dança cururu, onde somente os homens participam. Ainda existem outras danças que não foram citadas nessa aula. Todavia, estão inseridas no currículo de Pernambuco. Resumindo, devemos lembrar que as danças, segundo a abordagem cultural, estão subdivididas em danças do contexto comunitário e regional, danças no Brasil, danças de matriz indígena e africana, danças no mundo, danças urbanas, danças folclóricas regionais, danças de salão, danças teatrais e danças contemporâneas. Destacando que muitas dessas danças são vivenciadas no Brasil todo. Isso reafirma e demonstra a diversidade cultural brasileira. É fato que cada dança carrega consigo o legado de um povo ao transmitir gestos corporais culturalmente construídos. Em outras palavras, toda dança é oriunda de um processo social, cultural e antropológico. Então vamos lá para a sugestão das nossas atividades. Então, primeira coisa, identifique a qual estado pertencem as danças que vimos hoje. Então vocês vão analisar o vídeo lá atrás e verificar as danças. E, por exemplo, cururu, de qual estado pertence? O frevo, de qual estado pertence? Isso não significa que outros estados também pratiquem essas danças, vivenciem essas danças. Porém, existe uma origem, tá? Segundo, realize uma pesquisa sobre as danças realizadas na região sul e sudeste do Brasil, que a gente não viu aqui hoje. E, em seguida, analise as semelhanças e diferenças em relação às danças estudadas na aula de hoje, ok? Deixem isso no caderno e a sugestão é que, na volta das aulas presenciais, vocês possam mostrar aos professores. Segue também aqui sugestões de vídeos para vocês aprofundarem e, além das imagens que a gente mostrou, vocês possam visualizar efetivamente a dança acontecendo em seu momento. Espero que tenham gostado e foi isso por hoje. Até mais!